Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula do Portal Conexão Escola. Eu sou a professora Alda Martins e vou te acompanhar hoje, estudante da terceira série da EAJA, para mais uma aula de matemática. Você sabe identificar informações dispostas em tabelas? Sabe o que são tabelas simples? E tabelas de dupla entrada? Então, fica comigo que este é o assunto de hoje. Muitas informações que nos chegam por meio dos jornais, revistas e telejornais são mostrados em tabelas e gráficos. Este é um conhecimento que gira em torno de nós, está presente aí no nosso dia a dia. Mas o que é uma tabela? A tabela é uma estrutura utilizada para organizar informações ou dados por meio de linhas e colunas. Tem como função apresentar informações de maneira clara e de rápida leitura. Então, quando vemos uma tabela, é possível que a gente identifique de forma imediata as informações principais. Veja só esse exemplo. Aqui, a gente tem uma tabela simples, com duas colunas. Veja que aqui, facilmente, eu identifico que é uma tabela que mostra o valor, o preço de alguns ingredientes de uma cesta básica. Então, é uma tabela simples, com apenas duas informações. Aqui eu tenho as linhas e separadas por colunas. Essa coluna se chama item e essa coluna se chama preço. Aqui eu tenho uma tabela de dupla entrada. Por que ela se chama de dupla entrada? Porque eu tenho duas informações aqui diferentes. Aqui eu estou fazendo uma comparação, a diferença que existe no preço de cada um dos supermercados e vejo qual que é mais barato. Então, uma tabela, ela é utilizada para várias coisas. E a sua função é me mostrar de forma visual as informações. Em vez de colocar num texto longo, a tabela sintetiza aquelas informações. Veja só esse exemplo de vacinação. Essas informações vieram das secretarias de saúde de todos os estados do Brasil. Veja aqui em Goiás que a gente tem o número de vacinas aplicadas, primeira dose, 4.269.404 vacinas aplicadas. E aqui eu tenho uma outra informação, o percentual da população vacinada com a primeira dose. Então, considerando toda a população do Brasil, estão vacinadas 59,24% da população com a primeira dose. Então, a gente já passa de metade das pessoas do Brasil vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Veja só este outro exemplo. Tabela 1. Idosos, 65 anos ou mais, por idade e sexo. Qual estado? Goiás. Isso nos anos de 2010 a 2030. Aqui a gente tem uma estimativa de idosos para 2030. Tenho nessa primeira coluna a idade. Veja que nós temos mais mulheres idosas do que homens. Homens eu tenho por volta de 178 mil, mulheres 197 mil. E aqui a gente tem uma projeção, uma expectativa de quantos idosos que vão ter em 2030. Veja que de homens, 395, mulheres bem mais, 485. Isso aqui são dados do IBGE, do Censo Demográfico de 2010. Antes de passar para a nossa atividade,
E aproveitando esse assunto sobre o idoso, eu quero lembrar para você que no dia 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional do Idoso, data que marca a necessidade de valorização do idoso na sociedade. Segundo o Ministério da Saúde, em 2030, o número de idosos no Brasil irá ultrapassar pela primeira vez o número de crianças de 0 a 14 anos. Estes dados apontam, então, que a população irá viver mais e que pensar na qualidade de vida a longo prazo se torna essencial. As pessoas idosas desempenham um papel fundamental na transmissão de valores e na preservação de tradições, pois são eles os guardiões de uma rica herança cultural. Lembre-se o quanto é importante cuidarmos dos nossos idosos, respeitando seu conhecimento e sua contribuição na construção da história coletiva do nosso povo. Agora, essa atividade é com você, ok? Bom, agora que você já está bem familiarizado com esta forma de coleta e organização de informações, relacione as fases da vida em que se encontram seus familiares, organizando os dados numa tabela de dupla entrada. Então, você vai ter que verificar a idade deles para você fazer essa tabela. Os títulos das colunas são o nome, a idade e a fase. Lembre-se que as fases da vida são infância, juventude, adulto e velhice.